O sujeito água é um inseguro nato em desequilíbrio, é uma pessoa agressiva, é uma pessoa arrogante, e esse sujeito podemos observá-lo muito bem nos pacientes, né? Nos políticos. Tá? Então eu tenho aqui agora para falar a respeito do biotipo físico. Teremos um rosto redondo, porém esse rosto redondo não é um rosto tão belo, tão bonito quanto o da Terra, mas ele não quer dizer que ele seja um rosto feio, só quer dizer que o rosto da Terra ele é redondo e por ter uma bochecha mais avantajada, há menos marcas de expressão. É a partir disso que eu quero dizer, porque o rosto da água também é redondo, mas existe uma marca de expressão proeminente, como vocês estão vendo aí na foto. E eu comparo e coloco aqui no slide de vocês um rosto água, faço analogia com Mao Tse Tung, que foi um cara, um ditador chinês, que assumiu o governo chinês na época de 1930 por aí, e ficou lá até 1976, e o cara era completamente louco, ele fechou a China, matou mais de 70 milhões de pessoas sem uma guerra. Algo similar está acontecendo no país a partir desse ano de 2016. Pessoas no poder não estão tendo noção do mal que estão fazendo para os seus habitantes, estão deixando todo mundo a ver navios. Então, logo, são pessoas covardes e fazem isso pela insegurança porque eles querem nos dominar. Levando isso em consideração, então, o rosto ele é redondo com marca de expressão, o olhar é um olho bem pequeno, mas é um olhar muito distante, parece que ele está olhando lá no seu objetivo, ele não está conversando com você, ele olha lá na frente. Os olhos do elemento metal também são pequenos, mas é porque os olhos pequenos representam também aquela condição de ele não querer acessar a claridade, ele não querer acessar a luminosidade, tá ok? Então, o olhar dele também chama a atenção. O olhar do sujeito água. Seguindo, nós temos também um rosto então redondo, né, já falei. As mãos são pequenas e bem edemaciadas, tá? Uma mão boa de pegar. Segundo aí alguns autores, uma mão boa de contar dinheiro, tá certo? Uma mão pequena e edemaciada, normalmente na face posterior apresenta-se pelos escuros, tá? E quando esse fator água não estiver presente, não estiver sendo acusado, não estiver sendo estimulado, ele vai apresentar uma mão pequena, porém não edemaciada, mas vai ter uma rugazinha ou algumas rugas que demonstram que quando ele tiver o edema, esse edema estará presente também nas mãos de uma maneira natural, não patológica, tá certo? Além disso, tronco, ele vai ser largo, tá? O tamanho do tronco é curto, vai apresentar uma pitose abdominal, porém não vai ter tanta gordura, vai ter mais água, você palpa e nessa palpação você percebe que é mais flácido e essa flacidez também perceberá que tem água, então ele tem mais edema abdominal do que gordura, tá certo? Além disso, ele também pode ter pelos nas costas e pelos brancos, inclusive no tórax e também nas costas e na barriga também. Pode, isso é um fator, é um critério de avaliação de análise, mas ele não leva tanto em consideração porque podem ter pessoas que têm pelo e não têm característica água. Quer dizer, quem tem o tronco curto, abdômen globoso sem gordura ou com tanta gordura e mais água e tiver pelo, sim, você confirma, mas a presença do pelo não quer dizer que ele seja água, tá certo? Então ele tem uma barriga proeminente, além disso os membros superiores são curtos, porém muito edemaciados, tá? Comparando ele com terra novamente, o membro superior e inferior do terra é curto, porém ele não tem edema, existe uma tendência ao braço e à coxa do terra ser toneado. Desse cara não, a tendência é que tenha água mesmo, ele como se tivesse um colchão d'água, tá certo? Nós vamos ter a cor branco meio acinzentado, tá? E o tamanho, eles são brevilíneos e normolíneos, tá ok? Então seguindo aqui um resumo, o temperamento água se apresenta no biotipo físico com o rosto redondo, marca de expressão. Apresenta-se também a mão pequena, rechonchuda e demasiada. Apresenta-se com um tronco curto e pequeno, com abdômen globoso com edema. Membros superiores e inferiores são curtos, presença de edema, principalmente em braço e coxa. Além disso, ele tem, no caso a mulher principalmente, a região glútea menos avantajada.
E o tamanho dele é normolíneo ou brevilíneo. E as principais patologias, desequilíbrios que esse cara vai ter estão relacionados diretamente com a lombalgia, osteoporose, dor no joelho. Além dessas aí, nós temos queda dos dentes, cabelo branco, impotência sexual e até mesmo a infertilidade. Então agora, já pegando o gancho da próxima aula, entendam bem, a sintomatologia determinada por algum temperamento, ela não vai me dizer, ela não vai me determinar a biotipologia. É o contrário, a biotipologia determina o sintoma, ok? Então, já pegando o gancho da próxima aula, entendam dessa forma. O sintoma não determina o biotipo determina o sintoma, porque ali é o caminho do desequilíbrio. O caminho que nós vamos ter no desequilíbrio começa ou se inicia pela necessidade principal ou primária daquele sujeito determinado pelo biotipo dele. Agora, para onde vai, para onde foi, cada um faz o seu, tá? Esses são os principais sinais e sintomas do temperamento água e as suas principais características, ok? Então, antes da gente fechar essa primeira aula, eu quero fazer aqui uma ressalva para vocês entenderem o que vai vir a seguir. A próxima aula, a aula 2 aqui do nosso módulo 4, estará direcionada à condição da programação, do programa de tratamento que iremos destinar ao paciente. Para vocês entenderem que caminho seguir, inclusive estaremos falando na próxima aula dos vasos maravilhosos. Mas antes da gente entender a próxima aula, eu quero que vocês saibam o seguinte: a avaliação biotipológica das partes deve ser feita de uma maneira tranquila, agradável e consistente. E nós vamos ficar muito bons nessa avaliação à medida que a gente faça isso constantemente. É o que eu estou fazendo na aula, nas aulas de revisão, nos plantões de dúvidas com as fotos que vocês estão enviando. Então, na aula 2, nós estaremos ensinando a formatação de tratamento. Estou deixando também uma aula em anexo para vocês estudarem sobre os padrões de desequilíbrio. Entendido isso, vamos conseguir avaliar, diagnosticar e tratar e evoluir, que é o mais importante. Que agora entra num aspecto, que é o próximo módulo, que é o seguinte. Próximo módulo, nós vamos trabalhar com avaliação, diagnóstico, tratamento e evolução. Porque muitos acupunturistas conseguem até mesmo tratar, mas não conseguem mudar a terapêutica, não conseguem alterar o tratamento para evoluir o paciente. Por exemplo, o paciente chega para mim com lombalgia, porém ele não é água, ele é madeira, tem lombalgia. A prioridade de trabalho vai ser a lombalgia, pega os pontos da lombalgia. Aí ele começa a melhorar a lombalgia, eu tenho que começar agora a pensar em trabalhar o biotipo dele, ou outras condições, até mesmo sintomas do biotipo. Então essa transição de tratamento entre aquilo que já melhorou e aquilo que eu vou tratar é necessário entender. Nós vamos entender isso no próximo módulo. Próxima aula entenderemos as condições de formatar um programa de tratamento organizado. E uma aula extra que vai ser a aula dos temperamentos metal e fogo dados no módulo passado e ainda uma aula em anexo que vai ser dos 5 padrões de desequilíbrio energético. Ok? Então um grande abraço, temperamento água fica por aí, lembrando que a gente volta a falar do elemento água no próximo módulo, na aula extra e também no plantão de dúvidas. Um grande abraço e boa aula, bom estudo a todos.